Fala galera, 3 de acréscimo tá na área. Vamos comentar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia voltou a vencer, venceu o Corinthians por 1-0, mais uma vez com um gol acontecendo no apagar das luzes da Fonte Nova. Terceira vez nesse campeonato, né? Santos, Botafogo e agora Corinthians. E contra o Bahia. Contra o Bahia é um também. Ainda tem um Shailon. De Shailon. De Shailon. E tudo na mesma trave, tudo no gol do Dick. Quatro gols. Um roteiro de jogo bem parecido com o que foi contra o Santos, que o Bahia pressionou, teve a pique de perder o jogo em determinado momento, fez o gol no final até com um herói improvável, mas eu vi uma diferença que foi o desempenho técnico dos dois times em campo. Para mim, Bahia e Santos, os dois times tiveram um desempenho técnico melhor do que Bahia e Corinthians. Mas eu estou aqui com o Lucas Salles, com o Pedro Sensé. Me digam vocês o que é que vocês acharam do jogo. Eu achei que o resultado foi justo, sim, mas se vocês concordam que foi realmente desempenho técnico abaixo, até que ponto o Cláudio Prates foi decisivo para o jogo, enfim. O Bahia na história já gosta, né? Vocês gostam desse sofrimento. Mas assim, um eterno gol aos 45. Você tem que entender é que o gol pode ser no primeiro minuto, como pode ser no último. Sim. Tem o mesmo peso e traria a mesma justiça ao que foi o jogo. Porque o Bahia empatar aquele jogo contra o Corinthians seria muito injusto. O Bahia jogou melhor, o Bahia quis mais no jogo, o Bahia teve mais qualidade técnica, o Bahia foi mais agressivo, teve mais volume. Foi um time que voltou a ser aquele Bahia da Fonte Nova, que andou meio sumido. E contra um Corinthians que, desfalcado ou não, o Bahia pegou e fez o dever de casa. Já que você está mais fraco do que hoje, está enfraquecido, eu vou ser superior a você tecnicamente, taticamente e na vontade. Se você pegar os números, o Bahia teve 18 finalizações, 11 delas no gol. O Corinthians teve 9 com uma no gol. Sim. Então assim, o Bahia estava na vertente de o torcedor ficar maluco porque estava perdendo muita chance. Só que nesse jogo, particularmente, o Bahia tentou bolas de cabeça, que Walter tirou de tapa, chute de longe, que Walter defendeu, falta perigosa de Regis, que ele conseguiu espalmar, Elber estava chegando, ele sai no carrinho, bola cabeçada perto dele, chute a queima-roupa, ele defendia. Então assim, ontem o Bahia tentou de todas as maneiras fazer um gol em Walter. Digamos que o jogo tivesse terminado 0-0. Eu acharia que o 0-0 seria mais mérito de Walter do que propriamente uma ineficiência do Bahia, mas que a gente tem que mais uma vez dizer, o Bahia não pode perder tanto gol assim. Engraçado que eu tava achando justo o placar de 0-0, porque pra mim o Bahia não tava conseguindo finalizar bem. A melhor finalização do Bahia tinha sido a bola na trave de Mena. Olha quantas defesas Walter E o lance do Zé Rafael, que até foi em cima de Walter, mas foi meio a queima-roupa e foi forte. É isso que eu tô dizendo, teve várias. Mas o primeiro tempo o Bahia chutou tudo troncho, até a bola aqui entrando, passou por Walter. Não foi um chute, a bola bate. Mas olha as defesas que Walter faz, são defesas arrojadas, bicho. Ele foi bem, mas eu achei que o Bahia não... Tanto que eu falei assim, quer saber... Repetiu o mesmo filme, né? O time assim, quando encaixa, cria, tem volume de jogo e peca na qualidade ou falta de qualidade técnica dos jogadores dentro de campo, né? O Bahia, como o Pedro resumiu bem, começou com um volume bom de jogo, até acho que os 15, 20 minutos, que já vem se tornando um padrão na Fonte Nova, né? Sim. 15 a 20 minutos de jogo, o Bahia parece um rolo compressor ali, meio na vontade, no abafa. No final do primeiro tempo, acho que o Bahia caiu um pouco o ritmo e correu um pouco de risco no final do jogo também, né? O Corinthians teve uma grande chance também no final do jogo. Teve, que se mostrou impedimento ali, mas aquela bola de Emerson Sheik na trave passando por dois jogadores do Corinthians na volta, meu irmão. Ali eu olhei assim, pelo menos vai ser 0-0. A garantia de que vai ser 0-0 foi esse lance aí, porque difícil uma bola daquela não ter entrado. Agora, eu poucas vezes vi um Corinthians marcar tão mal como via do Corinthians. E a gente tem que ressaltar o fato de que o Corinthians estava desfalcado. Nesse exato momento, tem vários torcedores dizendo, mas o Vitória jogou contra o Corinthians, estava desfalcado. E o jogo entre Vitória e Corinthians foi muito abaixo tecnicamente do que foi Bahia e Corinthians ontem. Tanto que foi 0-0. O Bahia fez por onde vencer a partida. Pra mim, o maior desfalque do Corinthians é no banco de reservas, é o comando técnico. Sem dúvida alguma. Mas jogadores que eu esperava muito, como o Rodriguinho, por exemplo, não jogou nada. Além de já Carille, não vem jogando. Desde que o Osmar Aloz assumiu e Carille foi embora, muita gente parou de jogar. Muita gente parou de jogar e o esquema tático do Corinthians mudou. O Corinthians jogava num 4-2-4 com o Carille. Com o Osmar Aloz joga num 4-2-3-1. Sim. É bem diferente. Os jogadores talvez não estejam assimilando isso. E você não assimilar isso e com Cássio, Fagner, Balbuena, Romero, aí vem o Jadson machucado, René Júnior, Clayson, Ralf, que já estão aí há algum tempo parados, mas assim,
são desfalques de um time que o nível que vem do banco de reservas não é o mesmo. Não é o mesmo. Marquinhos Gabriel, nem de longe, aquele jogador que foi bem aqui no Bahia. Matheus Vital, que o Corinthians fez a aposta contratando aí com a peso de ouro do Vasco, também não tá bem. O atacante do Corinthians é Roger. Foi muito mal ontem, mais uma vez. Então, assim, é um time que perdeu muito do comando, perdeu muito em qualidade, que tá tentando se reencontrar, mas que nem de longe é o mesmo Corinthians que é o atual campeão brasileiro. E aí o Bahia tem que aproveitar, Não tem né? nada Você a ver vai com pegar um isso. Corinthians que não é aquele Corinthians campeão brasileiro, organizado, tá com desfalque. Tem que aproveitar. E aí o seguinte, só que o Bahia também estava assim, com desfalque no banco de reserva, né? Não tem um técnico efetivo. Exatamente. O que é que vocês acham de Cláudio Prates ontem? Até que ponto ele foi decisivo para o Bahia ganhar o jogo? A postura a gente sempre acaba entregando na responsabilidade do técnico. Mas e o restante? Mudanças, insistência, participação na beira do campo? Eu acho que teve um jogo que você falou que ele tentou dar uma de gato mestre Contra o Paraná. Bagunçou tudo. Foi. E ontem, novamente, ele deu uma de gato mestre, mas acertou. Porque até então, eu acho que ninguém esperava aquela substituição ali. Ele tirar Elber e botar Mena. Você sabe que Elber pediu pra sair, né? Apesar... Pediu pra sair. Pediu pra sair. Mas de qualquer forma, a escolha por Mena também apesar é um de ponto. que Não, ele assim, já vinha O treinando... fato de Elber pedir para sair é uma coisa. Ele tem que escolher entre alguém, todo mundo que isso, está no banco. Exatamente. Pouca gente esperava essa substituição e ele justificou até na entrevista coletiva depois, dizendo que Mena já vinha treinando assim, jogou bem assim no esporte. Sim. E aí ele durante a semana vinha treinando bem. E aí ele vai tirar Elber, bota Mena, que acho que é o destaque do jogo, muda completamente. Logo que ele entra já tem uma chance de cara sem goleiro. Que de chutou pé. a mão da caralha, né? Porque Exatamente. um pouquinho de paz ali ele consegue E botar. a cabeçada, bicho? A cabeçada é Tipo engraçada. Cucuruto. Porque assim, ele não tá na imagem, de repente ele aparece cabeceando a bola. Não, sabe? ele é uma presença de área da zona. É, Porque Kaique brigou lá com o zagueiro, não sei se foi o Henrique ou com o Pedro Henrique, e a volta ali pra mim, de repente Ele já aparece como um raio. como um raio cabeceando a Porque na bola. verdade Elber não tem tanta qualidade técnica, né? Então pra ele tabelar por aquele lado ali com o Léo Pelé realmente fica complicado. Quando entra um jogador mais à frente, com um pouquinho mais de habilidade, você vê que as jogadas começam a fluir. E aí é uma dobradinha que eles fazem que não deixa o jogador que cai por ali, que ou é Zé Rafael ou Elber, é torto. Então ele tem a capacidade de fazer uma ultrapassagem, são dois Sim. canhotos pelo lado esquerdo. Sim. Aí você tem a aproximação do jogador do meio, que nesse caso seria ali Regis, que também é canhoto. Então você fortalece o lado esquerdo do Bahia. E para todo mundo, a entrada de Mena, de fato, parece ser uma surpresa. Só que a gente tem que levar em consideração um detalhe importante. A gente não está tendo mais acesso aos treinos. Está Exatamente. tudo sendo fechado. Então, quando ele chega na coletiva e diz Mena está treinando por ali, a substituição dele passa a ser extremamente coerente. Sim. Quando o Mina entrou no jogo, eu critiquei a saída de Elber porque eu não sabia que Elber tinha pedido para sair do jogo. Aí eu falei, olha, Mena pode funcionar ali porque é segunda linha, etc. Mas eu não tiraria Elber, então não gostei. Mas só de não ter colocado a Lione no jogo. Chega que estalou o dedo. Não, porque eu vou dizer, a Lione, eu vou te dizer, bicho, ontem ele foi até melhor do que contra o Botafogo. A galera pegou no seu pé no Pegou Twitter. no Eu seu achei pé. melhor, achei melhorzinho. Jogou melhorzinho. Mas também É não é aquele uma melhorzinho. cansada. E eu vou Não é dizer aquele a você- melhorzinho pra dizer assim: olha, A gente tá a nivelando Lione- por baixo, A qualquer Lione partida entrou aos 23 do segundo tempo. Pouco depois o Bahia caiu de rendimento absurdamente e o Corinthians foi pra cima. Pode observar. Aí já melhorou os cruzamentos, o escanteio Hein? dele. O escanteio dele era tudo fechadinho. Tudo bem, Começou a dar há uma uns- evolução, mas reparem como ele... Tô tentando achar alguma coisa aqui. Não, eu acho que você tá certo. Acho que tem que ter o famoso advogado do diabo. Mas que é uma cansada da zorra, Lione, bicho. E aí, o Bahia caiu de rendimento logo após a entrada dele. Tudo bem que tem a questão tática. Ele tirou o centroavante, caiu. Exatamente. Botou a Lione. Mas foi o momento que o Corinthians começou a equilibrar, a chegar mais pro lado esquerdo. Porque perdeu aquela referência, Kaique segurando os zagueiros, o Corinthians Mas isso já foi na adiantava metade do nas segundo linhas. tempo, né? O time do Bahia já tava mais cansado. É isso, 25, 26 minutos. Que a Leone entrou aos 23 e alguma coisa, quase 24. Então, mas essa substituição de Cláudio Prates, para mim, foi o ponto que eu coloquei como eu. De repente, colocaria até o Vinícius, porque o Vinícius sabe fazer essa. É foda, né? Mas Obrigado, eu já ia lhe cornetar. ele já foi usado, Já foi. tentado nessa posição de referência. Boa correção. Né? E ali com aquela formação que tava, ou era Regis, que, pô, daquele tamanho entre os zagueiros é foda, né? Não tem nem a parte física assim forte, ou era o próprio Alione, ou Zé Rafael, então assim, que tem uma dificuldade da porra pra finalizar. Agora, na verdade, essa terceira substituição de Vinícius seria na entrada no lugar de Elton. É, Só só que falou o goleiro isso se até machucou, né? na coletiva. E Elton também, pra mim, um dos destaques negativos do jogo. Que eu acho que Elton, no meio da partida, ele acaba... Não sei se ele peca por falta de confiança. Ele acaba não apoiando bem e não defende mas bem não é também. característica dele apoiar bem. Mas você tem Nunca jogadores espere. no banco que talvez façam É isso sempre melhor. uma surpresa quando Flávio ele já vai. poderia ter sido testado nessa posição. Tomou aqui, amarelo de no Elton. banco. Vinícius já pode Vinícius ser. já por aí. poderia ter sido testado nessa posição. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero que vocês respondam de bate e pronto. Não, só pra concluir essa questão perdão. de Elton, que ele ainda fez questão de ressaltar que Elton vinha de um desgaste físico enorme, assim, nos treinamentos já é possível ver isso,
E ainda assim ele mantém ele como titular, mesmo sabendo que ele tá debilitado fisicamente. E a torcida acaba pegando no pé do jogador e quando a gente não sabe o que é que tem por trás, né? Por isso que a cultura no Brasil é o seguinte, eu acho que não tem que existir jogador titular. Quando você define o cara titular, o cara tem que jogar todos os jogos. Ele é titular, joga 3, 4, opa, deu o secado lá em cima, o nível de cansaço aumentou, poupa ele do jogo, vai no banco. Cria uma celeuma quando o time muda. Como se não aconteceu o quê? Tá machucado? Não pode. Aí já briga com o treinador, já aconteceu alguma coisa. É só poupar o jogador porque tá cansado. Mas a minha pergunta é a seguinte, Regis hoje é titular? É o seguinte, eu no início, aliás, era um pensamento comum de todo mundo tinha mais ou menos o mesmo pensamento, que Regis era aquele, entre aspas, jogador de segundo tempo, que só rendia vindo do banco, porque fisicamente não estava 100%. A gente sempre abria aquele parênteses de 2017, quando ele conseguiu ser titular, final de Copa do Nordeste, semifinal e aí veio a lesão, e aí ele foi pro banco. Mas até em 2016, ele e Cajá, era assim, quem vai jogar bem é o cara que tá no banco, né? Não, tinha uma estatística de Regis, que sempre que Regis era titular, o Bahia não ganhava. Na Série B de 2016. E entrava muito menos com o tempo. Exatamente. Só que é o seguinte, Regis, a partir do momento que ele consegue ser fisicamente forte durante 90 minutos, ou pelo menos aguentar, ótimo, porque ele é um jogador diferenciado. Se ele consegue agora, já que o físico dele tá em dia, ou tá pelo menos mais próximo do ideal, ele não vai ser aquele jogador que vai ser intenso os 90 minutos. Não, ninguém consegue. Só Zé Rafael que é doente. Quando um torcedor, a gente diz assim, Regis é um jogador de lampejos. Beleza, só que o lampejo dele é aquele lampejo diferenciado. A jogada do gol de Mena, ele consegue primeiro ganhar, antecipa, né? A bola daquele do jogo. E aos 40 e tanto do segundo tempo, com a perna já pesada, ele vê a defesa do Corinthians armada, ele diminui a velocidade, que é o tempo para Mena vir e dá no ponto futuro para Mena chegar de primeira bater. Então assim, ele é aquele jogador que hoje, já que o físico dele está melhor, é um jogador para ser titular, para você manter ele mais tempo ao longo do jogo, porque em algum momento ele pode ser aquele diferencial. E foi o que aconteceu ontem. E foi realmente, porque assim, aquele tipo de lance que em outros momentos ele poderia cair, inclusive, ou não conseguir chegar diante do zagueiro. E ele, além de antecipar o zagueiro, ganhar a bola, arrancar, partir para cima, ele fez isso, você falou. Ele teve oxigênio, que aí às vezes falta oxigênio no cara, né? Tem alguns jogadores que já sabem deixar sem. E ele, ele raciocinou, ele veio, aqui eu tenho que segurar um pouquinho a bronca. Então assim, o Regis foi fundamental pro gol e Mena foi fundamental pro gol, porque finalmente pelo menos uma conclusão de alto nível do Bahia. Exatamente. Né? Aquela da área, de primeira. Mas eu ainda acho que a gente tem que dar muito mérito à partida de Walter. Eu escolheria Walter. Se fosse 0x0, por exemplo, ele eu escolheria o melhor do jogo. Porque ele pegou a cabeçada do Lucas Fonseca, ele pegou. Ele decidiu. O Bahia consagrou. É isso que eu não quero pensar somente que o Bahia consagrou ele. Olha a defesa que eu tô fazendo, é um ataque que de 18 finalizações chutou 11 no gol. Mas eu acho que as finalizações ainda não foram certas. O Bahia estou mais em cima do goleiro. É muito mascado, velho. Mas vamos lá. Vamos separar aqui alguns lances que de fato o Walter fez a diferença. Aquela falta cobrada de Regis. Que desviou. Que a bola bate no chão e ele cai no canto. Mas se aquela bola ele toma aquela bola, você não ia achar que era frango, não? Mas eu faço sempre. Não, peraí. Calma. Uma bola quicada na frente dele. Mas repare, faça o exercício contrário. Se aquela bola, do jeito que ele foi na bola ali, a bola entra bem na frente. Se a gente nem apontar a área de volta. Ou quica no chão e sobe, aí monte um artilheiro, velho. A bola quica e sobe. Tem a defesa a cabeçada de Lucas Fonseca, que ele dá um tapinha. Aquele chute de Zé Rafael, uma pancada que Zé Rafael dá nele. Que foi em cima dele, mas ok. Mas, velho, você fala do segundo tempo. Depois da arrancada aqui. Não tinha mais perna, não. Diga o que quiser, aquela dividida dele que ele dá em Elber, uma defesa arrojada da Zorra, que ele sai, Elber ainda pisa nele aqui atrás, eu acho uma defesa. O goleiro tem que sair que nem maluco, bicho. Eu concordo, mas. Então, assim, eu acho o seguinte, por mais que o Bahia não compraria ele por causa disso, não. Tem uma parcela de incompetência ou de ineficiência, que vai dar no meio. Mas eu ainda acho que Walter teve muito mérito em segurar o Bahia durante aquele tempo todo. Ele foi importante demais pro Corinthians, né? E querendo ou não... Se você está fazendo aquele exercício contrário, se for defesaço ou frango, tem que fazer exercício contrário também. Se foi uma defesa, se o chute foi em cima, se a defesa foi fácil, se foi ineficiência, ou se foi competência do outro lado. Porque afinal o goleiro tá ali, pô. Sim, o goleiro tá aí, mas porque o primeiro tempo foi muito chute mascado, velho. Rapaz, quando você tem Elber e Kaique na frente, qualquer goleiro se consagra. Não diga isso. Tô falando com base no que a gente vem vendo. É você querer desmerecer muito o goleiro do Corinthians. Se consagrou o Bahia na semana passada. Fez mais defesas difíceis que Walter. As finalizações do Bahia, acho que a maioria foram melhores do que contra o Corinthians. Mas na verdade tem uma diferença. Vale a defesa Walter. Eu estava preparado para dizer, o Walter foi o cara do jogo. Sim. Porque o Bahia não fez o gol, porque ele botou a bola na direção do gol e ele evitou. Mas assim, me chamou a atenção mesmo foi a bola de Zé Rafael no segundo tempo e a cabeçada do Lucas Fonseca. Porque o resto, eu tava achando que ele tava com, tipo assim, aquele cara que tem um chama-gol e tem um chama-bola, né?
A bola sempre tá lá pra pegar. Aí eu acho também que vocês estão sendo muito críticos com relação ao volume e às finalizações que o Bahia teve. Porque as defesas de Walter foram... Aquela cabeçada de Kaique foi gol perdido? Ele se antecipa o zagueiro no primeiro tempo, cabeça pra fora? Não, do jeito que a bola vem, ele vem correndo pra Ele atracar já a tava na bola. bola, já tinha se antecipado o zagueiro, pô. Sim, mas ele não conseguiu fazer o giro com o pescoço. O que é que ele consegue fazer? Hã? O que é que ele consegue fazer? Ele não começou o jogo tão mal, não. Peraí, Bateu bem a calma. falta. Você já tô com birra com o A Kaique. bola foi no meio do gol. A gente vai falar que ele não foi tão Peraí, mal a bola porque ele desviou, pô. desviou, então. Quando ela desvia, ela vai no meio do gol. Mas ele não foi intencional o desvio. A batida foi boa porque desviou, foi sorte. Você acha que foi bom? Enfim. Como é, rapaz? Foi difícil Porra, pro goleiro dessa defender vez. porque a bola desviou na Sim. barreira. Mas quem bate não tem intenção de fazer com que a bola Sim, desvie. mas Foi uma a bola batida. quando Por sai isso do a bola pé não dele, ia lá. Mas é uma a batida. bola quando sai no pé dele, me dá a impressão que é na direção do gol, só que mais pro canto. É o seguinte, Kaique, ele vem começando a demonstrar uma vontade. Ele já tinha falado isso, que ele quer Aí ele jogar. viu o Gilberto chegando. Não, pois é, tá correndo, entendeu? Mas a gente E fala outra se coisa, contentar porque o cara corre, porque o cara dá Ele raça, precisa, muito pouco, ele a gente tá precisa sendo correr e descontado muito aparecer pouco. até pra ir ponto. Mas ele preparou jogar. Contra o Botafogo ele preparou jogar. Se eu não me engano, ele preparou uns 2 lances também. Preparou bem. No É segundo porque tempo, aquela ele célebre melhorou. No frase, segundo tempo, ele atacante subiu. vive de gol. Você mata qualquer atacante que dê uma assistência. Então pode trocar Zé Rafael, pode trocar Elber, pode trocar o próprio Kaique. É sério, Ninguém tá fazendo gol. Tem que ter uma ponderação. Tipo, a gente sabe que Elber é preparador de jogada, Zé Rafael pra finalizar uma carniça. É porque se ele fosse bom, ele Rapaz, se Zé Rafael então, finalizasse se ele bem, não soubesse tava aqui no finalizar, Brasil. ele já tinha ido embora, bicho. Velho, Porque 40 o que e ele tantos faz, segundo tempo, Cara, me ele dá rouba uma arrancada, bola e dá cara. arrancada daquela, vai dentro do Pelo gol. amor de vai Deus. pra dentro do olho, vai Dá conseguir dar o certeza tempinho de com o limpar o time, zagueiro na frente e da- sentar lá pro Zenza e finalizou O bem. que será que então. Pronto, Vamos aqui, ó. lá. Beleza. Aí esquece a Walter. Ah. O que será que acontece então com os jogadores do Bahia que chega ali, é o que? A perna que pesa, a cabeça que pesa, Ansiedade, talvez. ansiedade, Tudo. é falta de qualidade, Falta de é o qualidade que? também. É só a gente perceber o que acontece quando o Bahia faz o gol, por exemplo. Você viu que teve Alione pegou a bola, costurou, deu um passe ali, não sei o quê. Tipo, os caras parecem ganhar confiança e aí se relacionam melhor com a bola ali, sabe? Os caras do Bahia estão ansiosos demais, velho. Zé Rafael, aquela bola que ele se embolou com ela no primeiro tempo. Ei, ali, se o cara tivesse um pouquinho de calma, ele até esperava ela chegar, ou ele podia chamar ela, parar e dar um chapa. Ele vai atropelando a bola, atacando a bola vai se embolando com ele e vai na direção do gol. É tipo muita ansiedade, velho. Agora, falando em confiança e ansiedade, acho que isso destaca ainda mais a importância desse triunfo do Bahia ontem contra o Corinthians, prestes nessa parada pra Copa. Que eu acho que o Bahia tava naquele como se fosse uma luta de MMA. Sim. E que o cara tá sendo ali tomando porrada, ele quer só que o gongo soe, Sim. pra ele dar aqueles 15 segundos de respirada, que eu acho que é isso que o Bahia precisa fazer agora. Então, dar uma respirada, não tanta, porque já tem Copa do Nordeste aí. Semana que vem. Mas acho que já dá uma outra tranquilidade pro time trabalhar agora. E no começo o Pedro falou que o gol no final, o gol no começo são os mesmos 3 pontos. Mas pra confiança do jogador, acho que pra motivação do elenco e da torcida é diferente o triunfo desse. Com um gol no finalzinho. Não, dá um alívio Dá um maior. alívio pelo maior, contexto tem do toda a jogo, descarga claro, emocional mas ali. É aquele negócio porque podia aparecer. O Bahia fez um gol, digamos Sim, assim, o Bahia dá aquelas chances que volta a defender. Fez Uma um. foi gol. Sim. Aí o Bahia martelava e ficou naquele mesmo 1-0. Não ia mudar nada do que o Bahia produziu no Podia jogo, mudar a entendeu? cara do jogo, né? Podia precisar Sim, sair. ia precisar sair, E podia aí mudar a a gente não história. sabe o que ia acontecer. O que poderia Aí- acontecer, claro que muda o contexto do jogo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse gol, no fim ou no início, ele Sim. acaba tendo o Os mesmo 3 pontos, peso, os 3 pontos. ele acaba tendo o mesmo peso. E assim, é um peso interessante, porque mesmo estando na zona de rebaixamento, vai estar muito mais próximo dos outros times que estão ali na frente. Tá por um Não, mesmo ponto da atuação do Vitória, mesmo saldo de gol, menos Perde no gols 7, pro. Perde no gols pro. O Bahia Ah, tem e aí- 10 e o Vitória tem 16. E você tem um Vitória ali, mas com 12. Mas você tem Santos com 13, Santos com jogo... Chapecoense 14. Santos com jogo a menos, né? Sim, o Santos pega o Vasco. O Botafogo, se não me engano, o Botafogo deu estar desgarrado para 19, mas assim, tem uma galera Embolou ali, todo mundo ali. que deu uma embolada. O próprio Fluminense tá por ali Tem também. 3 times com 14 pontos. Então, que o Bahia pode de repente aproveitar e se ganhar um jogo fora de repente já dar uma respirada. E outra coisa, 12 pontos que o Bahia tem ao final da 12ª rodada desse ano, o Bahia tinha também 12 pontos ao final da 12ª E rodada. acaba que em 2017. esse triunfo diante do Corinthians é algo bacana pelo seguinte: a Série A para. Sim. Mas sabe o cartão de visitas é o que fica e tal? Ah, sim. A última lembrança que o torcedor vai ter da Série A quando Exatamente. voltar Ah, com certeza. é 1-0 em cima do E Corinthians. motiva até para esse Pra momento Copa da Copa do Nordeste, Se claro. vai tomar um fumo, chegar aquela coisa meio... Então assim, o Bahia conseguiu dar uma respirada geral, vai pra parada da Copa, pelo Você menos acha que nessa é bom etapa. ou ruim o Agora, Bahia ser um dos únicos times que ainda joga acho durante a ruim. Copa? Eu acho ruim. Ruim porque assim, o calendário do Bahia depois da Copa é puxado também. Tem um jogo por semana, né? Agora. Um Sul-Americana, Campeonato Brasileiro meio de semana e Copa do Brasil. Eu vi O calendário falando que- puxado com um jogo na semana não é puxado. Não, Vai agora ter não. mais, vai ter mais. O Bahia vai ter jogo final de semana e meio de semana. Por exemplo, só pra gente não falar aqui, mas o Bahia vai jogar dia 21, 26. 26, Pode vir a jogar 3, As finais. 3 10 de julho. e 10. e aí 15 acaba a Copa, 16 Já tem tem Bahia e Bahia e Vasco. Vasco, lá no São Januário. Dia 20, Não tem não.
16 é Vasco e Santos. Não, é Não, um dia depois da Copa. Vasco e Santos foi Vasco foi Vasco e Santos Vasco foi e Bahia. Não, isso o é o que contrário, ocorreu. é o contrário, é o contrário. E Chapecoense e Bahia é dia 18 ou 19. É. 19. E dia 22, Bavi. Só pra ter ideia de como é que vai ser o Bahia depois da Copa. Então, assim, lógico que a tendência é que o Bahia chegue bem mais desgastado. Mas assim, vamos calendário, lá. né? Já É uma sabia. parada, é uma paradinha. Porque você não vai ter, hoje que dá até hoje, esqueci. Hoje é dia 14. 14. O Bahia vai jogar 21, então são um jogo em uma semana. Um jogo por semana. Dá pra dar uma folga aí de 2 dias, recuperar a rapaziada, treinar e tal, sem puxar muito, beleza. Mas, por outro lado, você vai ter aí o fato do foco ser mantido. Uma outra competição, você tira aquela pressão da Série A, foca só na Copa do Nordeste, que é semifinal, é jogo grande, jogo interessante e tal, mata-mata, mas você não perde o ritmo. Pega o exemplo do Vitória, que está na mesma situação do Bahia na Série A, em termos de pontuação. O Vitória vai dar para os jogadores 12 dias de folga. É importante? Sem dúvida alguma. O Vitória não fez rodízio, a pré-temporada foi ruim, o time está todo esfacelado, com contusão, com jogador cansado, com diaba 4, bacana. Depois o Vitória vai ter mais de 20 dias de preparação. Vai ter que fazer amistoso, vai ter que religar Você o fala foco questão de total. ritmo de jogo, Sim. de condicionamento de É, E até competição. de foco, exatamente. Até de Mas foco. o time continua com Um jogo por foco, semana, né? cara, isso é o ideal para qualquer atleta profissional. O problema é o que Então, vem assim, depois ou que A gente só vai mais. ter essa resposta, sabe quando? Depois que os jogos passarem, então... E Cláudio Prates, nada de ficar, né? Não tem... Não, acho que não. Mas é que ele melhorou, né? Veio de uma derrota, um empate, uma vitória e tal, e assim, ele veio melhorando porque ele inventou, corrigiu, simplificou e foi coroado com a vitória. E aí conseguiu pelo menos ganhar um jogo. Enfim, agora só depois da Copa pra gente falar de Campeonato Brasileiro, Tá mas... inspirado por Cadu de Mê, né? Ele nem tinha percebido. Hein? Foi aleatório. Foi aleatório, é orgânico. É maior do que você, né? Deus é mais. Falando sério aqui agora, a gente vai ter 3 de acréscimo, claro, para a Copa do Nordeste e para a Copa do Mundo. Fique ligado que vem aí o Papo de Copa, todo dia, uma resenhazinha sobre a diária da Copa do Mundo. A gente vai comentar os jogos, as os resenhas acontecimentos, que vem tudo por de aí. melhor. A gente vai bater papo aqui na Curtinho, Copa mas do Mundo. levinho, como a gente sempre faz aqui no BFC. Valeu? Um abraço. Tchau, galera.